Tá, todo mundo foi, né? Então vamos lá. Então, olha só. Eu quero que vocês me digam, podem ativar o microfone de vocês, e eu quero que vocês me digam, né, qual a importância do solo para a vida do ser humano e de outros animais. Alguém sabe? Não precisa se... Cultivo de alimento, boa. Tem mais opções. E aí? Hein? Pensa aí. Vocês não precisam ficar desesperados, nada do tipo. Ninguém mais? Então, eu vou falar, tá? Olha só, o solo ele é importante não só para cultivo de alimento, é também muito importante para cultivo de alimento, mas tem outras coisas além disso, né? Além disso, ele serve de alimento, né? As plantas, né, que são produzidas ali, servem de alimento para outros animais. Então, assim, a gente produz o arroz, um exemplo. Um outro animal, para ele, não importa se é arroz, se é feijão, né? Eles se alimentam do que tiver ali, um vegetal, né? Uma grama, enfim. Além disso, ele serve de abrigo, né? Abrigo para animais, certo? Se esconderem, sobreviverem, né? E também serve para criar medicamento. Isso, minhoca, tatu, né? Outros animais também. E ele serve, galera, medicamento, para fazer medicamento pra gente, né? E, além disso, serve para cosmético. Então, o que vocês vão escrever aí? Ó, não precisa escrever tudo, espero eu falar, tá? Precisa escrever. Vocês vão escrever aí que o solo é importante para. Podem escrever. O solo é importante para. Oi. Pode escrever da forma que você achar melhor. Não tem um critério. Pode escrever em forma de texto mesmo. Acho que fica mais organizado. Oi. Posso. Vocês vão escrever. Eu vou repetir. O solo é importante para 2 pontos. Aí eu vou citar, né, a importância que a gente já falou. O solo é importante para produção de medicamentos, produção de cosmético, alimentação. Posso. O solo é importante para produção de alimentos, produção de cosmético, né, que eu falei, e produção de medicamentos, abrigo para outros animais. E foi só isso que eu falei, né? Então, de novo, abrigo para animais, produção de medicamento, produção de cosmético e produção de alimentos. Quando for ok, vocês me dão ok. Abrigo para os animais. Foi, né? Todo mundo ok? Todo mundo ok? Tá, então vamos lá. E aí, a gente entra em tipos de desgaste do solo, né? Não escrevam por enquanto. Quando eu falar podem escrever, eu repito o que é para escrever, tá? Então vamos lá. Diversas intervenções humanas, né? Elas podem ser responsáveis por degradar o solo. Então o solo, ele nasce bonitinho ali, quietinho, né? O planeta produz solo bem, de uma forma normal. E aí o homem, né, ele que degrada o solo, né, mexendo, cavando, né, até andando, né, como a gente vai andando em cima do solo, a gente vai degradando aquele solo.
tá? E aí, quando a gente tem degradação, a gente chama de erosão. Então, erosão é quando tem uma degradação do solo. Para ficar um nome bonitinho, a gente fala erosão, tá? E aí, qual é essa... Tem alguém com o microfone ligado chiando. Ó, acho que Leandro tá com o microfone ligado. Foi, tá. Foi. Melhorou um pouco, né? E aí, olha só, existem tipos de erosões. Quais são os tipos de erosões existentes? Oi. Tá. Tá ótimo, não tem problema não, tá? E aí, olha só, quais são os exemplos de erosão? A gente tem desmatamento, a gente tem as práticas agrícolas. O que é prática agrícola? Alguém sabe? Prática agrícola. Não, 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 não. Eu vou dizer, eu vou depois digitar o que é para escrever, tá? Tô só explicando. A prática agrícola é quando o homem planta alguma coisa ali e depois ele recava, recava, remexe, remexe, tá? Isso é uma prática agrícola. Então, isso acaba degradando o solo. Extração de mineral, que quando o homem vai quebrando lá a parede, caçando mineral, isso acaba com o solo, né? E aí tem os fatores ambientais, né? Que não é culpa do homem, mas aí é culpa do ambiente, que é uma coisa normal. Quais são? A chuva, o vento, a variação de clima, o período de seca, né? Então tudo isso não é culpa do homem, é culpa do fator ambiental que vai degradando aquele solo, tá? Então, o que você vai escrever aí é tipos de desgaste do solo. Isso é um títulozinho. Tipos de desgaste do solo. Igual na escola, a gente vai digitando. Tipos de desgaste do solo. Me dá em ok que eu continuo. Gente, ó, não sei se vocês estão vendo aqui. Cadê? Ontem eu tive que ir comprar um celular, acredito? O celular ficou ruim ontem, tive que comprar ontem para poder conseguir a aula. Vamos lá. E aí botaram isso, tipos de gasto do solo. Aí embaixo vamos escrever assim, né? Chamamos de degradação do solo. Chamamos de degradação do solo. Oi. Posso. Chamamos de degradação do solo. Foi? Chamamos de degradação do solo a intervenção humana. Oi. Pede pra Júlia. A Júlia tá aí? Fala com a Júlia pra ela guardar. Que depois você manda a foto então de tudo. Mais fácil, tá? Então vamos lá. A degradação do solo. Chamamos de degradação do solo. Não foi isso que eu falei? Chamamos de degradação do solo. A intervenção humana. A intervenção humana. A intervenção humana. Posso. Chamamos de degradação do solo, né? A intervenção humana. A intervenção humana. Como?
Oi, quem tá falando comigo? Travando o quê? Tudo preto? Mas você tá me ouvindo? Tá me ouvindo? Se tá me ouvindo, tá ok. É porque o problema deve estar na sua webcam. Muita gente tá falando isso, se tá preto, mas é problema da webcam. Eu tô aqui, estão me vendo? Tá bom. Então posso continuar? Paramos aonde? Tá, então, como? 2 pontos. Desmatamento. Isso, 2 pontos. Aí escreva desmatamento, vírgula. Prática agrícola, na mesma linha. Prática agrícola. Prática agrícola e extração mineral. Prática agrícola e extração mineral. Posso. Como 2 pontos, desmatamento, vírgula, prática agrícola e extração mineral. Como 2 pontos, desmatamento, prática agrícola e extração mineral. Ótimo, então vamos continuar. Da sua internet. Pula linha. Embaixo escreva erosão. Desculpa, erosão não. Pula uma linha, coloque no meiozinho da folha para ficar bem destacado o que eu vou falar agora. Degradação, aí bota o sinalzinho de igual e coloca é igual a erosão. Degradação, repito, vocês vão colocar embaixo, numa linha, no centro da linha, para ficar bem destacado. Faz uma nuvenzinha, qualquer coisa, né? Degradação, aí bota o sinalzinho de igual e bota igual erosão. Degradação é igual erosão. Degradação do solo, tá? Que a gente tá falando sempre do solo. É porque a sua internet tá ruim, mas se você tá me ouvindo, tá bom, porque eu também não tô falando, não tô botando nada aqui na frente. Degradação é igual a erosão. Todo mundo ok? Todo mundo ok? Tô esperando os alunos. Então vamos continuar. Quem não tá ouvindo? Trabalho de quem? Quem é Renata? Qual é o seu nome? É Renata mesmo? Tá. Tá ótimo. E quem falou que não tá me ouvindo? Todo mundo tá ok? Tá, então vamos lá. Aí colocaram que degradação é igual a erosão. Então embaixo vamos escrever erosão ambiental. Não, normal, no cantinho da linha, normal, agora é normal. Posso. Você vai escrever assim, erosão ambiental. É porque tem alguém que tá com o fone ligado.
Aí depois de colocar erosão ambiental, você vai colocar o sinal de igual. Igual. Igual o quê? Chuva, vírgula, vento, vírgula, clima e etc. Repita. Pode. Chuva, vírgula, vento, vírgula, clima e etc. Pode acrescentar com período de seca também, que eu ouvi alguém perguntando. Todo mundo ok? Tá, então vou continuar. Agora eu vou explicar, tá? Então, galera, olha só. Existe um solo mais poroso, né? Que tem um monte de poro. Ó, minha voz tá voltando. Tem o fone ligado aí. Tá, ótimo. Então, existe solo mais poroso. Existe solo com textura, né? Mais dura. Enfim, né? Mas, né? Os solos com poros, eles não conseguem puxar tanto a água, né? Porque tem aquele porozinho ali. E aí esses solos, eles farelam mais fácil na mão. Ou seja, vamos imaginar uma construção de um monte de casa no alto de um local que tem solo poroso. Com o passar do tempo, a água, quando ser filtrada para aquele poro, né? Ele começa a esfarelar. E aí a gente tem o quê? O deslizamento de terra, né? Porque tá se desfazendo, aí tá levando tudo que vem pela frente, né? Isso é característica de um solo. Agora a gente vai falar rapidinho sobre o solo natural ou geológico. Ainda não escrevo, né? Então, olha só. O processo erosivo, ou seja, o processo de degradação do solo, quando é causado pela ação natural, né? Ela demora milhares de anos, certo? Quando é causada pela ação humana, ela é mais rápido, é claro, né? E aí, se o solo for coberto por vegetação, ele demora mais ainda a se desfazer, acontecer uma erosão ali. Por quê? Porque a plantação vai servir como uma capa para aquele solo. Além disso, a raiz da planta vai puxar aquela água, então não vai ter água parada lá no solo. Vai ser puxada pelas raízes, então o solo lá dentro está sempre sequinho, tá? Então a vegetação ela vai proteger o solo e diminui, né, que a chuva fique dentro do solo e drena, que drenar é puxar aquela água da chuva através das raízes, tá? E aí, né, os relevos, o que é relevo, vocês lembram? É aquele negócio alto, vocês aprendem lá em geografia? Né? Alguém estudou já relevo? Todo mundo sabe o que é um relevo? Todo mundo comigo? Todo mundo vivo ainda? Tá. Tá, então olha só, o relevo é aquele negocinho alto, né? Como aquelas montanhosas, né? Isso é um relevo. E aí naquela região, né? Região mais inclinada, né? Elas são mais suscetíveis à erosão, né? Por quê? Porque quando a chuva vem, aquele vento vem, imagina um negócio alto. Quanto mais alto for, mais impacto de chuva vai ter, mais impacto do vento vai ter. Então, quanto mais alto for, vai ter mais risco de erosão. E aí vai ter o deslizamento de terra, de barracos lá, né? E aí vai acontecer desmoronamento da encosta. Enfim, então quanto mais alto for, né, mais a chance de ter erosão, porque está mais alto e então tendo mais contato com a chuva e com o vento, tá? Bom, então a gente tem a erosão, que a gente já sabe, que é causada pelo homem, e a erosão causada de forma natural. Vou falar os nomes das erosões causadas de forma natural. Não precisam escrever ainda, porque a gente vai falar de um por um deles, tá? Meu amor, você tá me ouvindo?
Quem é que falou tudo preto, gente? É um menino. É um menino, deixa eu ver. Calma aí. Quem são os meninos que estão aqui? Eu acho que é Rian. Rian. João Lucas. Paulo Arthur. Alguém tem... Deixa eu mandar mensagem pro grupo. O Paulo Arthur tá no grupo, né? Porque eu acho que ele não tá me ouvindo. Deixa eu rapidinho. Paulo Arthur. Depois pega o conteúdo com os alunos. Ele tá nesse grupo, eu acho. Pronto, botei lá no grupo. Quero ver se ele vai ver. Vamos continuar. Depois dá pra professora Estela colocar, porque ela é administradora, tá? Vou voltar aqui. Então, olha só. Aí a gente tem a erosão causada de forma natural. Quais são os nomes? Pluvial, fluvial, pluvial, fluvial, marinha, glacial e eólica, tá? E quando é causada pela intervenção humana, a gente chama de antrópica, tá? Então, vou escrever aí. Títulozinho. Oi. Não sei, tô perdido. Alguém me salva aí? Como é que tá escrito aí? Ah, não. Vai ser agora. Então aí, escrevam aí. Vamos lá. Erosão causada pelo homem. Erosão. É um títulozinho, hein? Pula. Erosão causada pelo homem. É igual, sinalzinho de igual todo mundo. É igual. A erosão antrópica. Posso. Erosão causada pelo homem não, da última palavra anterior, a gente falou de clima, seca, foi isso? Não, na linha de baixo, então. Erosão causada pelo homem igual a erosão antrópica. Não tem problema não. Antrópica. 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 Vou soletrar. A-N. Tá. A-N-T-R-O, acento no O, P-I-C-A. Foi? Tá. Aí você vai colocar assim. Antrópica. Foi? Aí vai colocar assim, ó, do lado. Tá? Deixa eu pensar aqui. Uso de fertilizantes. Bota uma vírgula antes. Causada pelo homem, vírgula. Com o uso de fertilizantes. Com o uso de fertilizantes. Oi. Não, depois de erosão antrópica tem igual, né? Um sinalzinho de igual. Aí bota assim, intervenção humana. Aí bota uma vírgula. Como uso de fertilizante. Queimadas. Desmatamento. Vírgula. Eu vou repetir. Vamos lá, então vai. Fertilizante, vírgula, queimadas,
O título é erosão antrópica. É igual a intervenção humana, vírgula, como uso de fertilizantes, queimadas, desmatamento, pecuária e ocupação urbana. Ocupação urbana é quando as pessoas vão começar a morar nos morros, tá? Construir casas em lugares que não deveriam. Foi fertilizante, queimadas, desmatamento, pecuária e ocupação urbana. Parou em queimadas, vírgula, desmatamento, vírgula, pecuária, vírgula, ocupação humana. Só pera aí, quem pediu pra ler do início? Espera um pouquinho. O final é ocupação urbana. Parou aonde? Quem pediu do início? Parou aonde? Ana Luísa, parou aonde? Sim, mas você escreveu o quê? Ou não escreveu nada? Tá bom. Então vamos lá, é assim, ó, erosão antrópica é igual à intervenção humana. Foi como? Como o uso de fertilizantes. Foi fertilizante? Tá, vírgula, queimadas. Foi queimadas? Vírgula, desmatamento. A gente tem que ser mais rápido, senão não vai dar tempo não, gente. Vírgula, pecuária. Foi pecuária? E ocupação urbana. Ponto. Foi todo mundo? Tem problema não. Tá. Agora. Oi. Quando a gente acabar aqui, tem alguém mandando mensagem. Deve acabar um pouquinho antes, tá bom? Para vocês descansarem a próxima aula, senão fica muito corrida. Bom, vamos lá. Agora vamos escrever aí embaixo. Erosão causada. Calma aí. Erosão causada por processo natural. Sim, embaixo. Erosão. Gente, a mãe da Luna tá me mandando mensagem que não tá conseguindo entrar. Erosão causada por processo natural. Por processo natural. Deixa eu pegar o link da aula aqui para mandar para a mãe da Luna, porque ela tá perdida. Todo mundo escreveu isso? E aí vocês vão colocar assim, ó. Tá.
causada por processos naturais. Isso é um títulozinho, tá? Por processos naturais. Foi? Agora eu vou explicar o que vocês escrevem. Olha só, aí a gente tem as erosões causadas pela própria natureza, né? Que a gente não tem controle. Quais são elas? A erosão pluvial, que é causada pela água da chuva. Então a chuva cai tanto naquela região que às vezes aquilo ali era um solo retinho e aí do nada cria-se um caminho ali pela água, cria-se tá voltando a minha voz. Cria-se posso dizer, um buraco. Oi? Tá. Então ali cria-se um buraco, enfim. A água da chuva, ela começa a carregar o próprio solo, tá? E aí modifica todo o terreno, né? Aquela localidade. E aí, sem querer, acaba até virando um rio, né? Já viram isso? Quando o solo tá retinho, aí tanto chover naquela região, cria-se um caminho para a água, vira um rio ali, tá? Então, vão colocar aí, embaixo do que escreveram agora, vamos colocar erosão pluvial é igual a erosão causada pela chuva. Erosão pluvial é igual a erosão causada pela água da chuva. Oi? Ah, isso. Não, é embaixo, tá embaixo. Erosão pluvial é igual a erosão causada pela água das chuvas. Então, quando a chuva, quando um terreno quase não tem vegetação, a chuva faz um monte de buraco naquele terreno. Você tem que aterrar tudinho. É igual, bota o sinal de igual, erosão causada pela água da chuva. Lunas, entrou? A Luna entrou? Posso repetir, sim. Erosão pluvial. Aí bota, ó, embaixo do que foi escrito aquela hora, coloca a erosão pluvial. O sinal de igual é a erosão causada pela água da chuva. A Luna entrou? Não tô vendo a Luna aqui não, a mãe dela mandou mensagem. Posso, só um minutinho. A Luna entrou? Posso. A Luna entrou? Entrou só pra fazer chamada aqui. Calma aí. Agora vamos lá. Vamos lá com calma. E aí a erosão pluvial, 2 pontos, vamos escrever que é a erosão causada pela água da chuva. Foi? Todo mundo conseguiu entender que a erosão pluvial é quando a chuva ela desgasta aquele terreno? Sim? Então vamos para explicar. Tá, então vamos entender agora o que é uma erosão fluvial. Todo mundo liga o microfone. E aí não escrevam, espere que eu vou editar para vocês, tá? Olha só. A erosão pluvial, a gente viu que é quando a água da chuva destrói aquele terreno, né? A gente já explicou como é que acontece isso. A erosão fluvial é quando a água dos rios, do rio, não é da chuva, do rio, ele vai desgastar aquele terreno. Então, um terreno que é plano e por alguma razão um rio cortava atrás do terreno e começa a cortar para frente, e aí começa a destruir aquele terreno. Então, o que era plano começa a criar caminhos, né, naquele terreno devido à água dos rios, tá? E aí a água dos rios, ele transporta um monte de coisa, certo? Ele leva impurezas, né? Ele leva poluição, ele leva minerais. E aí aquilo ali começa a criar
um alagamento futuramente. Porque o que era liso não tinha nada, o rio começou a cortar ali e trouxe poluição, trouxe restos de potes de guaravita, de sacola plástica. Aquilo ali vai começando a se juntar e entope aquele rio. E aí gera o quê? O alagamento que a gente conhece, tá? E aí o rio transborda, suja toda aquela região, né? As águas a casa começa a ser alagada. Então a erosão fluvial, todo mundo pulando uma linha. Embaixo de erosão pluvial, vocês vão escrever erosão fluvial, ó, fluvial. Todo mundo tá me acompanhando? Ô, Luna, você entrou agora, depois você pede o caderno de alguma colega sua e escreve o que perdeu, tá bom? Erosão fluvial é igual à erosão causada pela água dos rios. Todo mundo comigo? Quando fica esse silêncio aí, eu fico meio desesperada. Foi, né? Então eu posso seguir. Não, tem alguém escrevendo. Tá. Vou aguardar um pouquinho mais. Então, todo mundo entendeu que a erosão fluvial é a erosão causada pela água dos rios? Ótimo. Agora eu vou explicar a erosão marinha. Não escrevo ainda, espero explicar. A erosão marinha é causada pela colisão da água do mar, né, com as rochas, né, através da onda. Como assim? Imagina lá uma praia e na beira da praia tem o quê? Calçadão, não tem? Barraquinha que vende comida, tem apartamento. Imagina que a onda, ela então, o mar ficou de ressaca, né? E a onda, ela subiu aquela região que onde a onda não chegava, onde tinha construção, a onda do mar, ela subiu. E aí ela destruiu toda aquela rocha, né? Toda aquela construção que estava ali. E aí não só destrói as construções, mas desgasta o solo, né? Começa a abrir buracos, né? Acaba com a paisagem, né? Se tiver uma árvore ali, ela destrói. Se tiver mais plantas, ela destrói, tá? E aí acontece principalmente em período de ressaca do mar. E aí quem mora na beira do mar, né, acaba tendo o risco de perder a sua casa, tá? Devido ao mar, a ressaca do mar. Então, embaixo de erosão fluvial, vocês vão escrever erosão marinha. Todo mundo escreveu erosão marinha? Tá. É igual a erosão causada, escrevem aí. Igual o sinalzinho de igual, tá? Erosão causada pela colisão da água do mar com as rochas erosão marinha, sinalzinho de igual, é a erosão causada pela colisão das águas do mar, erosão causada pela colisão da água do mar com as rochas através das ondas. Vou repetir. Erosão marinha é a erosão causada pela colisão das águas do mar com a rocha através da onda. Tá acabando, tá acabando. Vou explicar de novo. É a erosão causada pela colisão das águas do mar com as rochas através das ondas. É a erosão causada pela colisão das águas do mar com as rochas através das ondas.
Vou repetir de novo, aí você acompanha. É a erosão causada pela colisão das águas do mar com as rochas através das ondas. Todo mundo ok? Alguém tá perdido ainda? Posso. Começo qual? Erosão marinha? Tá, depois você pega o caderno com algum coleguinha, então, tá? Só me acompanha, pode ser? Porque senão a gente não vai conseguir terminar a tempo, tá? Então vamos lá. Erosão glacial. O que lembra a palavra glacial para vocês? Quero ver quem sabe. Isso aí, é gelo, gelo. Isso aí. Então a erosão glacial é a erosão causada pelo gelo, né? E o gelo ele começa a deslocar e aí gera toda uma erosão. Como é que acontece isso? Em alguns países, né, onde o inverno é muito frio, muito rigoroso, o gelo ele começa a se acumular em cima das montanhas, né? Se acumula, fica em cima de montanha. E aí, né, quando chega o verão, né, aquele gelo que estava ali naquela montanha começa a derreter e vira água, né? O gelo começa a derreter e vira água. Quando aquele gelo começa a derreter e virar água, ele começa a descer pela encosta, né? Começa a descer aquele morro ali, né? E aí ele destrói toda a plantação que está ali e todo o solo que está ali. Mas é um processo natural, a gente não tem como controlar, tá? Então escreva aí, embaixo da erosão marinha, vocês vão escrever erosão glacial. Foi? Posso. Erosão glacial. Dois pontos, causado pelo bloco de gelo. Todo mundo escreveu? Erosão glacial, dois pontos, é causada por blocos de gelo. Todo mundo ok? Preciso do retorno de vocês, tá? Para dar continuidade. Tá. Oi? Tá, então vamos lá. Embaixo de erosão glacial, a gente vai explicar primeiro antes de escrever. Vem a erosão eólica. Alguém sabe o que significa a palavra eólica? Eólica significa vento. Então é uma erosão causada pelo vento. Isso. É isso aí, que fala de usina eólica, causada pelo vento. Então, erosão eólica é causada pelo vento. E como é que acontece isso? O vento, ele leva e transporta a areia, as partículas pequenas que o solo tem. E aí, com o passar dos anos, começando levando aquela areia do solo, né, para outro lugar, aquele solo que era muito alto começa a diminuir, a baixar, né, porque tá levando toda a sua areia embora, tá? E aí vai desgastando aquele solo, mas aí com o passar de muitos anos, né? Como se ele estivesse lixando o solo. E aí vai diminuindo. Imagina uma unha grandona. Se for lixando, né? Ela vai diminuindo. A mesma coisa acontece, né? O vento leva e aí parece que diminui. Então escrevam embaixo de erosão glacial, escrevam erosão eólica. Oi, fala. Oi? Isso. Isso aí. Erosão eólica.
Aí bota 2 pontos, causada pelo vento. Isso, causada pelo vento. Foi todo mundo? Oi? São 8h28. Pode ir? Não. Deve acabar 8h40. Também acho. Liga o microfone, por favor. Tem muita gente ligando. Isso, foi. Vamos lá. Então, agora eu vou explicar pra vocês a última parte, tá? É pequenininha. E aí, galera, a gente entra na palavra chamada intemperismo. O que é o intemperismo? É o processo que ocorre lentamente e transformando as rochas e os solos ao longo de milhares de anos. Como assim? Então, quando a chuva, o vento, a água do rio, a onda do mar, né, vai desgastando o solo e quebrando, né, aqueles grãos de areia, né, isso demora anos para acontecer, certo? E aí a gente chama de intemperismo, que é quando o processo ocorre lentamente até transformar, né, aquela rocha, né, em outra coisa, né, aquele solo em outra coisa, tá? A gente chama de intemperismo. Então, embaixo de erosão eólica, se vão escrever intemperismo. Vou soletrar. INTEMPERISMO. 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 2 pontos. Vou botar a explicação do lado. Não, é só intemperismo. Pode? Então escrevam aí. É o processo. Tá voltando a minha voz. É o processo que ocorre lentamente. Tudo na mesma linha. É o processo que ocorre lentamente. É um processo que ocorre lentamente. Foi? Posso continuar? Transformando. Oi. Sim. É um processo que ocorre lentamente, transformando e desgastando, transformando e desgastando rocha e solo. Tá. É o processo que ocorre lentamente, transformando e desgastando rochas e solo. É o processo que ocorre lentamente,
transformando e desgastando rochas e solos. Rocha e solo. E solo. Rochas e solo. Posso continuar? Ao longo de milhares de anos. Foi? Ao longo de milhares de anos. Pode ir? Através dos fenômenos naturais. Através dos fenômenos naturais. E aí a gente encerra. É o processo que ocorre lentamente, transformando e desgastando rochas e solo ao longo de milhares de anos, através de fenômenos naturais. Ponto. Foi todo mundo? Então a gente encerra o conteúdo explicativo de hoje. Tá? Deixa eu encerrar aqui o que eu tô gravando a aula. Então a gente